Graça e paz, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Bom dia para vocês. E o vídeo de hoje é sobre uma história linda de amor, dedicação, fidelidade, companheirismo. Quem conhece a história de Ruth? Ruth era uma moabita que ficou viúva e resolveu acompanhar a sogra para um mundo desconhecido, né? Ela deixou a parentela dela, a vida dela, deixou tudo para seguir a sogra. Ela poderia ter ficado com a parentela dela e casar novamente, mas não. Por amor à sogra, por respeito, carinho, né? Ela foi seguir o mesmo caminho. É lindo a parte que ela fala que vai com a sogra. Então vamos por etapas, né? O livro de Ruth é um livro pequeno, é só 4 capítulos, bem pequenininho, mas é uma história linda, é depois de Juízes, tá no Antigo Testamento. Então, fala-se assim a Bíblia que havia um homem por nome de Elimeleque, né? Sua esposa era Noemi e tinha 2 filhos, Malom e Quilom. Elimeleque, ele morreu, né? Aí passaram-se 10 anos depois e os 2 filhos de Noemi também morreram. Aqui não fala o porquê. Então, Noemi já era idosa. Noemi, ela não tinha mais o que fazer ali naquela terra. E ela resolveu chamar as noras e disse: olha, vocês estão jovens, né? Eu não quero mais... Eu não tenho mais condições de ter filhos para vocês, porque naquele tempo era assim. Quando a mulher ficava viúva, era um parente mais próximo poderia casar com essa viúva, né? Um irmão, um parente próximo. Então Noemi não tinha parente assim próximo e ela disse que mesmo que ela encontrasse um homem, fosse casar e ter filho, não ia dar mais tempo, por ela já ser idosa, né? Não dava mais tempo de acompanhar as meninas e que elas estavam livres para seguir a vida delas. Então, ela queria voltar para sua terra natal, né? Queria voltar, da qual não devia ter saído, porque é como se fosse ela viu como um castigo que aconteceu por ter saído das terras dela e ido para essa terra lá, e aconteceu essa tragédia, perdeu a família e ela resolveu voltar para a terra dela, pois ela tinha uns parentes, inclusive ela tinha um parente muito bem de vida que se chamava Boaz, e ela resolveu voltar para lá. O que podemos ver aí é que Deus, ele é um Deus de recomeços, é um Deus leal, um Deus que ele escreve a nossa história, né? E o que aconteceu com a família de Noemi foi uma inconsequência, uma atitude precipitada de Elimeleque, né? De ir embora da sua terra para tentar a vida em outro lugar que Deus não mandou ele ir. Então é muito perigoso você sair do lugar onde você mora porque não está dando certo, porque as coisas não estão bem. Quantas pessoas agora nesse tempo de Covid não fizeram isso? Muitos se deram bem, outros não, né? Então, não é bom você desobedecer a Deus. Deus não mandou, não vai. Agora, se Deus mandar, vai com fé que vai dar tudo certo. Então, isso aconteceu com Elimeleque. O que aconteceu? Ele morreu primeiro, depois de um tempo morreu os filhos. A viúva ficou sozinha, com 2 noras, sem condições de cuidar delas. Então, ela disse, olha, cada um procura a sua parentela e vão viver a vida de vocês estão livres. Era Orfa e Ruth, as 2 noras. E o que foi que Orfa disse? A princípio, Orfa disse que não iria, né? Ficou acho que com vergonha de, né? Foi só uma questão de educação. Não, eu não vou. Mas depois que Noemi me convenceu, ela foi-se embora. Mas Ruth não. Ruth foi diferente.
Ruth não ficou por obrigação, não ficou por pena, ficou por amor mesmo. Por amor. A convivência que ela tinha com a sogra era de mãe, era de filha, né? Isso é muito importante. E ela não quis abandonar, né? Eu fico arrepiada, minha gente, com isso. Essa história é tão linda. Cada vez mais eu me apaixono pela palavra do Senhor, por essas mulheres da Bíblia tão corajosas, tão puras, tão de Deus, né? Assim, tão obedientes, tão... que nos inspiram. Então, disse, olha, quando Noemi, né, chorando, elas choraram quando Noemi chamou elas para falar que cada uma seguisse a sua vida. Vamos para o capítulo 1, versículo 15, que diz assim, ó. Noemi, eis que tua cunhada, disse a Ruth, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. E disse Ruth, olha que coisa linda. Não me instes para que te deixe. Quer dizer, não me incentive, não me force, né? Te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. Eu, o teu povo, é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que coisa linda. Ruth não era uma cristã, né, assim. Ela tinha os deuses dela. E ela resolveu seguir Noemi e disse mais, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o teu povo, e aonde tu for, eu irei, onde tu pousares, eu pousarei, onde tu morreres, eu morrerei. Olha que coisa linda. Ó, ela disse, ó, onde tu morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprouver, de outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só, ela... Ai, gente, eu fico toda arrepiada, ó. Ela disse que nem a morte separaria. Só a morte separaria, né? Só a morte. Mas, assim, as almas delas estavam entrelaçadas de filha, fidelidade. Essas características que podemos dizer que eu quero falar em outro vídeo. Fidelidade. Aí Noemi viu que não tinha jeito, então foram, né? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Estava havendo uma fartura ali, né? Ela saiu de lá, teve uma seca. Hoje ela estava voltando, tinha fartura. Deus já estava providenciando tudo, já estava providenciando um resgatador para a vida de Noemi, né? Através de Ruth, um resgatador. E esse resgatador era Moabe. Ruth vai rebuscar as espigas. Ruth, ela chamou a atenção de Moabe lá no campo. Tinha Noemi um parente de seu marido Senhor, e muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha, isso aqui está no capítulo 2, versículo 1, tá? De 1 a 5. Ela se foi, chegou ao campo, apanhava após os segadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Olha como Deus providencia tudo, né? Não é casualidade, não é coincidência. No mundo espiritual não existe isso. É providência, é provisão, né? É destino. Deus, ele une propósito. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco, respondeu-lhes eles. O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhes o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Verso 7 diz, disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora. Está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Quer dizer, a Ruth, ela demonstrou, ela chamou a atenção de Boaz, porque ela fez além do trabalho dela.
ela se dedicou, em tudo ela se dedicava, né? Isso chamou a atenção. Uma moça bonita, jovem, trabalhadora. E Boaz, olha, Boaz fala com Ruth. Ouve, filha minha, não vai escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordens aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, e disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: Bem, me contaram tudo, né? Ele falou, né, quem era ela e tudo mais. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois consolaste, falasse ao coração de tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. Então, Boaz, ele se compadeceu de Ruth, ele observou, ele viu que ela era uma moça, né, digna. E ele achou interessante que ela não quis ninguém dali do roçado, né? Ela não se interessou por ninguém mais jovem, né, e tudo mais. Ela, né, se interessou por ele, porque Deus já tinha colocado no coração dela que ele era o resgatador dela, né? E Deus fez o mesmo com ele, né? Deus une propósito, né? Deus conhece os corações e une propósito. Ele sabe a pessoa certa, né, que vai te fazer feliz, que vai caminhar lado a lado contigo, tanto a mulher para o homem como o homem para a mulher. Então ele vai dar sinais e ele não vai unir duas pessoas com um propósito diferente. Quando isso acontece, não é Deus que uniu, somos nós mesmos que insistimos no erro e buscamos uma pessoa totalmente diferente e quebramos a cara futuramente. Porque se nós temos todos os sinais ali, a gente não está dando ouvido nem os olhos, a gente vai quebrar a cara. Porque quando é de Deus, Deus faz isso, Deus apresenta, né? Deus coloca no coração e dá tudo certo, né? O que aconteceu foi que Boaz, ele casou com Ruth, né? Ele honrou, né, Noemi, a família de Noemi, ele casou com Ruth. E o final dessa história é mais lindo ainda, sabe por quê? Porque Deus, ele já tinha tudo programado através da vida de Ruth. Quando você vai olhar para a linhagem de Davi, você não imagina que Davi, ele é neto de Noemi, né? Olha, quando Ruth, é tão linda senão o vídeo fica muito longo, mas eu vou ler. É o versos 3 do capítulo 4. É lindo demais, olha. Ruth dá a luz a Obed. Você vai ver a linhagem de Davi nessa história. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela. E o Senhor lhes concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi: Nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi. Olha que coisa linda. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Quem era o neto prometido?
Arrepio. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Quem era o neto prometido? Davi. Veja se Deus não tem propósito na nossa vida. Como é que a gente abre a nossa boca para dizer que Deus não faz, que Deus não cura, que Deus não liberta, que Deus não existe? Se esse Deus cuida de tudo, ele cuida. Todos nós temos um propósito na vida, já nascemos com um propósito, já viemos para o mundo com um objetivo na vida. Davi era desprezado lá no campo, pastor de ovelha, mas ali era um treinamento na vida dele, né? Ele já tinha propósito aqui, ó, ele era um resgatador. E da linhagem de Jesus também veio de Davi. Então tudo tem um propósito. Ruth ficou viúva porque Deus tinha um propósito na vida dela. Ela acompanhou Ruth porque Deus tinha um propósito. Onde ela foi parar? Nas terras de Boaz, né? Boaz, o bisavô de Davi, né? Olha que coisa linda. Então, é isso. Se trata de obediência, sabe? Se trata de prestar atenção nos chamados, nos sinais. Se trata disso. Se a gente for olhar para as histórias da Bíblia, a gente se apaixona. Deus é tremendo demais, é muito poderoso. Ele não faz nada sem propósito, não é por acaso, não, minha gente. Deus tem promessa. Se Deus tem promessa na minha vida, na tua vida, Ele vai cumprir. Pode vir o que vier, o atrapalho que vier. Nada vai impedir, não. Deus, se Ele quiser te levar daqui para os Estados Unidos, Ele leva. Mas também, se não é para tu sair daqui para 1 quilômetro, também tu não vai sair, porque se tu sair, tu vai, né, pagar o preço. Então, hoje, eu procuro, assim, observar os sinais e obedecer ao meu Deus. Porque eu já fui tão desobediente a Ele que eu não quero mais isso, sabe? Eu procuro, assim, obedecer, ficar atento aos sinais. Eu quero seguir a esse Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que lutas virão, né? E quando a gente decide ser fiel, quando a gente decide obedecer, as coisas se estreitam de uma forma para a gente desistir. É tanta cilada, é tanto levante. Mas a gente tem que se fortalecer aqui na palavra. Porque se aconteceu aqui, vai acontecer comigo também. Basta crer que isso aqui não é um livrinho de conto de fadas. Tem pessoas que dizem, desse conto de fadas, gente, pelo amor de Deus, respeitem a palavra do Senhor, porque o castigo pode ser muito grande. Isso aqui não é conto de fadas, não. Isso aqui é a palavra do Senhor. Viva! Eu entendo de uma forma, o Espírito Santo fala aqui dessa forma comigo, mas com você pode falar diferente, que ela é viva, ela se renova. Você pode ler 1000 vezes o mesmo versículo, você vai ter resposta diferente. Querem mudar essa palavra porque essa palavra, ela é viva, é o próprio Deus. E as pessoas não querem Deus, o diabo não quer, o diabo quer quantidade de pessoas no inferno. E o que ele puder fazer para desencaminhar você, para você não acreditar em Deus, ele vai fazer. Então vigia, vigia. Então é linda, minha gente, essa história. Não dá para gravar tudo em um vídeo. Eu ainda tenho mais 2 para falar sobre essa história de Ruth, que me fascina, que me encanta. Essa mulher guerreira, essa mulher simples, essa mulher corajosa, fiel, né? Que sabe honrar, né? Que sabe amar, independente, não esperar nada em troca, né? É isso. É assim que Deus quer que nós sejamos. Então fica na paz, que Deus abençoe grandemente. Que podemos aprender mais com essas histórias da Bíblia, com a história de Ruth, de Noemi. Que podemos entender o nosso propósito para com Deus. Que venhamos cumprir com Ele, obedecer. Não fazer como Elimeleque, né? Que saiu da sua terra sem ser Deus que mandou e tudo desmoronou. Mas aí Ruth, né, ela foi embora com a sogra, porque Deus tinha propósito na vida dela lá
naquele lugar, né? E era ali naquele lugar que ia nascer Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Que o nosso resgatador, que é Jesus. Olha onde já vem, né, a história de resgatador. Jesus é o nosso resgatador. E ele veio da linhagem de Davi. Ele veio da linhagem de Ruth, de Boaz. Esse é o nosso Deus, que não falha. Eu me emociono porque é tanta coisa que tem acontecido na minha vida para me afastar do meu Deus, do meu chamado, do propósito de Deus na minha vida. É tanta coisa, sabe? E eu tenho que ficar atenta, porque eu não quero fazer nada que seja contra a vontade de Deus. Que eu já cansei, sabe? Cansei. Eu sei que eu não tenho. Eu só tenho uma casa pra morar, sabe, gente? Eu só tenho uma casa pra morar. Tá precisando de uns ajustes aí, eu sem dinheiro pra fazer, assim, o que tem que fazer. Eu tô preocupada porque tá chegando o inverno e tem cupim no telhado e eu fico com medo até de desmoronar, umas goteiras, umas coisas pra fazer. E eu vivendo aqui de um salário mínimo e tendo que ser o homem e a mulher da casa, o pai e a mãe da minha filha, comer, pagar contas, não é fácil do jeito que tá caro comida. Eu pago água, luz, gás, internet, carne, verdura, fruta, o mercado. Deus me dá uma ajuda também. E eu sou muito grata por isso. E eu fico, sabe, às vezes eu me preocupo, sim, tudo, mas eu confio nesse Deus. Eu sei que dinheiro não cai do céu, que nós temos que buscar, batalhar. E eu tô pensando aqui, eu vou estudar para um concurso que vai ter, né? Vou começar a estudar, tirar um tempinho da noite para estudar e crer em Deus. Crer nesse Deus, nesse resgatador, nesse Deus que tudo pode para mim conseguir ter a graça de passar nesse concurso, para que eu tenha um emprego certo, minha gente, porque é tão difícil ser mãe solteira, e você não poder dar uma vida melhor para sua filha, sabe? Eu não quero fazer nada que me afaste da presença do Senhor, porque, assim, que me tire da presença. Um trabalho que me tire da presença do Senhor eu não quero. Não quero um companheiro que me tire da presença do Senhor. Então, eu não quero nada que me afaste da presença do Senhor. Eu estou, assim, sendo muito vigilante e dizendo não para muitas coisas, porque eu não quero. Nem que me afaste da presença do Senhor, nem tire a minha paz que eu tenho hoje. Atrapalha a minha convivência com a minha filha, venhamos mudar a nossa rotina. E eu não quero. O crente, ele passa dificuldades, né? Às vezes você abre a geladeira, não tem aquela fruta, não tem aquela sobremesa, falta carne, mas não falta o ovo, não falta o feijão, não falta o arroz, não falta a farinha e o azeite na botija, né? Deus provê. Fome você não passa. Se um servo de Deus passar fome, é porque ele não é servo. Um servo de Deus não passa fome. Porque Deus, ele vai falar tudo isso que está escrito aqui e ele não cumprir. Se você está sendo fiel, se você está buscando, você ora, você jejua, você busca, você tenta obedecer e viver a palavra, você não vai perecer. Não tem como. Se está perecendo é porque tem algo errado.
Então, todos os dias eu peço, Senhor, não afasta de mim a tua presença. Não me deixe enganada. Não me deixa, Senhor. Revela o que tem oculto, se for para me fazer mal. Obrigada por cuidar de mim e da minha filha. Eu sou tão sozinha, sabe? E eu peço, Senhor, me acalma, cuida de mim. Obrigado, Senhor, obrigado. E dá força, Senhor, porque o que eu queria é uma porta aberta, sabe? Que o Senhor me ajudasse, uma porta aberta para que eu pudesse dar uma vida melhor para minha filha. E é muito difícil o emprego. Eu não tenho faculdade, eu só fiz magistério, eu não tenho faculdade. Como eu já falei nos meus vídeos anteriores, que eu cuidei da minha avó, depois eu fui cuidar do marido, da minha filha e trabalhar em casa mesmo. Eu tenho um salão de beleza que hoje quase não trabalho. Não sei o que foi que aconteceu. As portas se fecharam de uma forma para mim, porque eu estava em desobediência com o pai da minha filha, mas eu resolvi me separar. Veio a pandemia também e acabou com o salão. Aí eu tô dando aula de reforço e ganho tão pouco, é o que tá me suprindo. E eu digo, meu Deus, eu tô nesse canal, é um chamado do Senhor, trazendo a palavra. Não é para enriquecer, não é para ficar famosa. O que Deus tiver para mim, Ele vai dar no tempo certo. Ele que sabe todas as coisas. Eu consagrei esse canal a Ele e é dele. Ele sabe onde vai me levar, o que vai fazer. A única coisa que eu peço a vocês é que me ajudem compartilhem, me ajudem a divulgar, né, esse canal. Compartilhem, curtem, comentem, para que o algoritmo entenda, a plataforma do YouTube entenda que o conteúdo é bom e divulguem, né, para que outras pessoas vejam. É só isso que eu peço. Eu não peço dinheiro, eu não peço nada, eu só peço isso. Me ajudem, que eu tenho tantos planos através desse canal, das bênçãos que o Senhor venha me dar para abençoar outras pessoas. Tenho tantos planos e o Senhor sabe disso. E eu creio que se Ele falou, né, que vai, Ele vai. Ele falou que vai, Ele vai. Se Ele falou não, Ele disse que vai, vai. Só que é tudo no tempo dele. E esse deserto, eu aprendi a esperar, aprendi a confiar. E eu tô num teste muito grande, do qual uma pessoa que era super ansiosa como eu era, hoje aprendendo a esperar e a viver e a valorizar o pouco, para que quando Deus venha me dar o que Ele tem para me dar, eu saiba honrar e dividir com outras pessoas. Então esse deserto foi e está sendo uma faculdade a que eu não fiz e que eu pretendo fazer. Então me desculpem o desabafo, me desculpem que eu saí do contexto, mas é Deus na minha vida. Só posso dizer que é Deus e mais ninguém. Que eu amo esse Deus, que eu não quero me afastar da presença desse Deus. Perdão, que agora eu vou ter que limpar o meu nariz, tá aqui entupido. Fica na paz, minha gente, fica na paz. Amo vocês. Um abraço da parte do Senhor. E orem por mim, para que Deus faça o melhor na minha vida e me ajudem no canal, por favor. É só isso que eu peço, me ajudem no canal.